Diabetes gestacional, esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Oi pessoal, meu nome é Ayane Oliveira, sejam bem-vindos ao canal Paz na Real. Gestar uma criança é algo maravilhoso e isso nós não podemos negar. Mas o que acontece é que essa gestação pode vir acompanhada de alguns problemas de saúde e um deles pode ser a diabetes gestacional. Acredite, eu sei muito bem o que é isso, pois enfrentei uma diabetes desde o início da minha gestação. Então teve que ter todo um controle, desde o primeiro mês até o 9º mês de gestação, para que eu conseguisse ficar bem e o meu bebezinho também. Mas o que seria essa diabetes gestacional? A diabetes gestacional é uma condição em que a quantidade de glicose, a quantidade de açúcar, ela fica muito elevada na corrente sanguínea da mãe e, consequentemente, também é fornecido mais açúcar para esse bebezinho que está sendo gestado aí. E isso vai provocar um quadro que é conhecido como hiperglicemia, que é um aumento excessivo da glicemia, da açúcar no sangue. Parece uma coisa boba, mas uma vez diagnosticado, é necessário que essa mãe inicie o tratamento imediatamente para que esse bebê ou a mãe não venham correr riscos maiores durante e após essa gestação. Todas as mulheres que engravidarem, elas podem vir a desenvolver esse quadro de diabetes gestacional, mas existem alguns grupos de mulheres que estão mais sujeitas a desenvolverem a diabetes durante a gestação, que são mulheres que têm uma gestação que a gente chama de extremo-idade, ou seja, ou novas demais, ou mulheres que estão em uma idade mais avançada, 14 ou depois dos 35 anos de idade. Uma pessoa que já possui níveis elevados de açúcar no sangue, mas que não são considerados ainda, como uma diabetes, ou seja, os quadros pré-diabéticos estão mais propícios também a se tornarem uma diabetes durante a gestação. Tá aí a importância também de se preparar antes de engravidar, gente. Muitas vezes a gente se preocupa com a nossa saúde só depois da concepção, depois que o bebezinho tá lá dentro da nossa barriga. Mas é muito importante que a gente prepare o ambiente para receber esse bebê também antes de fabricá-lo. Mamães que têm um histórico familiar, ou seja, que têm parentes que têm diabetes na família ou que já tiveram diabetes em outras gestações, mamães que já sofreram abortos anteriores também são mais propícias a desenvolver o diabetes gestacional. Mamães que têm hipertensão arterial, mamães com hipertensão arterial, mamães que estão acima do peso ou mamães que têm síndrome do ovário policístico também têm mais chances de desenvolverem a diabetes durante a gestação. A diabetes, que ela é conhecida como diabetes mellitus, ela vai ser provocada por uma deficiência na produção de insulina, já que essa insulina regula a quantidade de açúcar no nosso sangue. Uma vez que a gente não tem essa insulina, esse hormônio sendo produzido com eficiência ali no nosso organismo, a gente vai ter uma quantidade de açúcar mais elevada no sangue, ou seja, ela não vai ser absorvida com tanta eficiência pela nossa célula, então ela vai ser estocada, ela vai ser armazenada em excesso, o que não é benéfico ao nosso organismo. E por que esse quadro geralmente é acentuado na gestação? Gestar um bebê, como diz uma prima minha, produzir órgãos não é fácil. Gestar um bebê é algo maravilhoso, eu digo que é algo sobrenatural. Então, todo o seu corpo está voltado para a produção dessa criança. E um desses processos de produção é a formação da placenta, onde a gente tem uma concentração muito grande ali de hormônios que são importantes para o desenvolvimento do bebê. E esses hormônios, essa grande concentração desses hormônios pode dificultar ou pode prejudicar a produção da insulina. Isso não acontece com todas as mulheres, como nós já dissemos, algumas estão mais propícias a desenvolver, ou outras mulheres que nem estão nesses grupos de risco podem vir a desenvolver essa doença. Mas é como se fosse um sorteio.
em que algumas mulheres são contempladas? Pois bem, então mulheres que não têm nenhum indício, que não pertencem aos grupos de risco, muitas vezes são sorteadas a desenvolver esse tipo de doença. E o que isso pode trazer de risco para o bebê? Uma vez que a gente tem uma grande quantidade de açúcar disponível no sangue da mãe, esse açúcar vai passar pela placenta ali para o bebê também. A gente vai ter ali uma sobrecarga no pâncreas desse bebê que vai receber muito açúcar. Açúcar é energia. Se a gente fornece energia em excesso para essa criança, o crescimento dele vai ser além do normal. Esse fenômeno desse crescimento além do padrão é chamado de macrosomia fetal no meio médico. Isso não é benéfico para o bebê. O bebê crescer demasiadamente não é benéfico para ele, não faz bem para o bebê e nem para a mãe. E quais são os sintomas de uma diabetes gestacional? O primeiro é o ganho de peso excessivo. Não é normal que a mãe ganhe peso em excesso. Essa história de que comer por 2 é normal, isso não é, gente. É necessário que a gente ainda controle nossa alimentação e que nós não venhamos a nos submeter a todos os nossos desejos, porque isso pode fazer mal tanto para a gestante quanto para a criança. Então fique atenta ao ganho de peso em excesso durante a gestação. Outro sintoma também que pode ser indício da diabetes é a boca seca e uma vontade constante, uma sede constante, né? Vontade de estar sempre bebendo água. Consequentemente, a gente também vai ter mais vontade de ir ao banheiro, né? Vontade de fazer xixi mais vezes. Então preste bem atenção. São sintomas que a gente pode olhar e falar assim, não, isso é normal na gravidez, a mulher ganhar peso, né? A mulher querer fazer xixi muitas vezes, se ela tá fazendo xixi muitas vezes, é por isso que ela sente sede, quer beber água muitas vezes. Então é muito importante que nós façamos os exames necessários durante o pré-natal, porque pode ser algo normal, pode ser que o seu bebê esteja crescendo, comprimindo sua bexiga, ou pode ser um sintoma da diabetes. Outros sintomas são náusea, visão turva, uma fome excessiva e, pasmem, cansaço excessivo. Como eu já falei, são sintomas que podem ser confundidos como sintomas normais de uma gestação, mas que podem ser indícios de uma diabetes gestacional. Abrindo uma deixa aqui durante esse vídeo, aqui abaixo na descrição existe um link da nossa lojinha na Amazon. Então, se você está à procura de produtos nesse nicho infantil para comprar, tem alguns produtos que eu te indico e você pode comprar através do nosso link e ajudar esse canal a continuar aqui. Logo quando eu engravidei, eu já desenvolvi a diabetes gestacional, como eu já relatei em outros vídeos aqui no canal, né? Eu tive diabetes e tive também hipotiroidismo, desenvolvi esses 2 quadros durante a minha gestação. E logo no início da gestação, né, nos primeiros dias, eu já sentia um cansaço excessivo, um cansaço sobrenatural, que eu nunca senti na minha vida. Quando eu relatava isso, as pessoas riam de mim, assim. Eu tava no início da gestação, que eu nem tinha barriga ainda, né? Que eu já tava me sentindo cansada, imagina depois que o bebê nascesse. Mas isso já era um sintoma da diabetes e que eu ainda não sabia porque estava em processos ali, realizando os exames necessários. E como que é feito esse diagnóstico? Bem, esse exame para detectar se você está com nível elevado de glicose no sangue, uma vez que você não tem aqueles fatores de risco, não se encaixa em nenhum daqueles grupos, ele só vai ser feito a partir do 2º ou 3º trimestre de gestação, né? Seu médico vai fazer o acompanhamento, vai observar os sintomas, ele pode pedir ou não esse exame. Geralmente eles pedem no máximo até o 3º trimestre da gestação. Olha, não é um exame legal de se fazer. A gente toma um líquido que o gosto assim não é bom. Pensa em o que eu tomei, pensa assim num suco de limão com meio litro de suco de limão com 2 kg de açúcar, é mais ou menos isso. E você não pode vomitar porque senão você tem que fazer tudo de novo. E aí é feita a coleta de sangue várias vezes, ali você tem que passar um tempo específico no laboratório, porque é feita várias coletas de sangue para observar a curva da glicose, né? Quanto tempo seu corpo demora para absorver aquele açúcar, se ela vai estar em excesso no seu sangue ou não. É um exame que não é muito legal de se fazer, mas que é muito necessário. Uma vez diagnosticado, qual é o tratamento para diabetes gestacional? Bem, isso vai depender do grau, né, da quantidade de açúcar que você vai estar tendo ali no seu sangue, né, se ela está muito elevada ou não. Uma vez esse tratamento ele pode ser realizado apenas
com uma rotina alimentar mais saudável, vai ser controlada a quantidade de carboidrato que a mãe vai estar consumindo. Por isso é importante a mãe procurar uma ajuda profissional, porque uma vez que a gente está gestando uma criança, a gente não pode simplesmente retirar todos os carboidratos da nossa dieta, porque nós precisamos de energia. Como o Cindy disse, fabricar órgãos não é fácil, você precisa de energia, mas a gente não precisa de uma energia em excesso. Então é importante um acompanhamento médico, que a gente siga uma rotina alimentar saudável, mais restrita ainda quando se tem um diabetes gestacional. Agora, em casos mais graves, vai ser necessário que essa mãe faça o uso da insulina. No meu caso, eu não precisei fazer uso da insulina, mas eu fazia a medição da glicose todos os dias, né? Eu tinha que furar meu dedinho ali. Em alguns casos, eu furava só uma vez por dia em horários diferentes para fazer o mapeamento. Em alguns casos, né, dependendo da seriedade da diabetes, essa mãe vai precisar medir mais de uma vez no mesmo dia, todos os dias, enquanto for necessário. Vale lembrar que a diabetes gestacional, geralmente, ela só vai acontecer ali enquanto você está gestando aquela criança. Após o nascimento, ela tende a cessar. Mas o que acontece? Mulheres que tiveram diabetes gestacional estão mais propícias a desenvolver uma diabetes após a gestação. Então, é necessário que nós continuemos tendo um cuidado maior com a nossa alimentação e com o bebê também. É muito importante nós regularmos a quantidade de açúcar que vai ser oferecido para aquela criança, principalmente ali nos primeiros 2 anos de vida. Hoje tem-se a orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria de não oferecer açúcar para a criança até os 2 anos de idade. Então, principalmente em crianças em que a mãe teve essa diabetes durante a gestação, ela também está mais propícia a desenvolver a diabetes ao longo da vida e cabe a nós cuidar dos nossos pequeninos. Quais são os riscos para a criança em uma mãe que tem a diabetes gestacional? Como nós já falamos, quando essa criança ela recebe essa glicose, esse açúcar em excesso, ela pode desenvolver a macrosomia fetal, ela pode ter um crescimento em excesso. Isso pode influenciar no parto da criança. Pode haver ali durante o parto o que é chamado de distocia de ombro, né, durante a passagem do bebê. Pode haver também lesão no plexo braquial. Pode haver fratura de clavículas, o que a gente chama de asfixia perinatal. E em alguns casos, que não acontece com tanta frequência, pode acontecer uma paralisia facial ou uma hemorragia subdural. E o que pode acontecer depois desse parto? Como essa criança estava recebendo açúcar em excesso ali a todo o tempo da mãe, após o nascimento, é necessário que seja informado pelo seu médico, para a pessoa que vai fazer seu parto, para quem vai te acompanhar depois, que você teve diabetes na gestação, para que a criança seja avaliada logo após o parto, porque pode acontecer um quadro conhecido como hipoglicemia, que é a queda excessiva de açúcar no sangue. Então, esse bebê recebia muito açúcar, após o nascimento, o fornecimento é cortado e esse açúcar vai ficar abaixo do esperado. Então, o organismo dele vai sofrer ali um choque muito bruto, porque ele estava acostumado a receber muito e a gente vai ter uma queda excessiva. Além disso, a diabetes gestacional ela pode provocar também trombose da veia renal para essa criança. Ela pode provocar o que é chamado de disfunção miocárdica. Ela pode provocar asfixia perinatal. Ela pode provocar distúrbios respiratórios, dentre outros problemas. Então, é muito importante o acompanhamento da mãe e do bebê durante e após a gestação. Bem, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Você que me acompanhou até aqui, muito obrigada. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Ayana Oliveira. Não se esqueça de se inscrever aqui, deixar o seu alô pra gente aí nos comentários, se você tem a diabetes gestacional, como tá sendo pra você controlar a dieta, tá sendo fácil com tantos desejos que aparecem na gestação. Conta pra gente como tem sido essa situação pra você. No mais, muito obrigada pela sua companhia. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais!